tarde, pessoal. Vocês me escutam? Ok. Obrigado a todos pela presença. Nós temos o André Luiz, o André Mendes, a Cristiane Oliveira, a Aira, a Sandra e o Vitor. Eu havia programado esse webinário por uma apresentação mais formal, mas eu posso mudar o estilo da apresentação, fazer uma breve introdução dos métodos e a gente pode abrir para discussão logo em seguida. E para isso eu queria saber qual é o background de vocês, se vocês já utilizam GPC-Sec, onde utilizam, que tipo de amostra vocês costumam trabalhar. Bom, acho que o pessoal está um pouco tímido. Vou iniciar aqui a apresentação, então. Vamos lá. Bom, como eu não sei o background de vocês, imagino que todos já estejam familiarizados com a técnica muito utilizada para polímeros, proteínas, pessoal que trabalha com engenharia de materiais voltado para polímero, algumas indústrias com resina, pigmentos, tintas, então é uma técnica bem versátil. Inicialmente, a gente tinha um detector apenas, né, que era o índice de refração. Paralelamente, poderia se optar pelo detector de UV. Hoje em dia, e depois foi introduzido o viscosímetro. Então, eu vou passar por um esquema dos detectores, que é utilizado em cada equipamento, uma parte do hardware do equipamento, depois o passo a passo para a gente fazer a calibração convencional. Eu preparei um exercício aqui ilustrativo de como é feita a calibração convencional e depois a gente pode abrir para questões aí. Bom, a técnica de calibração convencional, ela é de baixo custo. Por que é baixo custo? Porque você vai precisar de dor, sabendo que a parte de coluna e da bomba, o usuário já tem. Usualmente, você utiliza um detector de concentração, largamente utilizado o detector o RI, né, que é o índice de refração. Alguns usuários utilizam o UV, né, o detector PDA. Agora eu desliguei o vídeo, vamos ver se a gente consegue continuar aqui. Então, eu havia parado nesse tópico publicações. Sempre que e esse relativo a A significa que é relativo ao padrão que você utilizou, tá? A coluna de retenção, né, a sua coluna de separação nesse. Bom, pessoal, novamente desculpe-me. Vamos tentar aqui voltar. Então você tem que saber do volume da sua coluna de separação, e isso aqui é extremamente importante. A técnica separa
por tamanho e não por peso molecular, tá? Massa molecular, é por tamanho. Isso é comumente o usuário que não é familiar com a técnica confunde isso. Qual é o esquema do equipamento? Então, usualmente você tem o seu eluente, né? O seu solvente aqui. Esse solvente vai passar por um degasser, que ele vai tirar as bolhas, né? Vai degasificar o seu solvente porque essas bolhas de ar presentes no solvente, microbolhas, podem prejudicar o desempenho dos detectores. Vai passar por uma bomba. Essa bomba, ela pode ir ou não, ela pode ir ou não para o autosampler, né? Você tem um loop de injeção, esse loop de injeção pode ser manual ou passar por um autosampler. Do loop de injeção, você passa pelas suas colunas de separação. Geralmente você tem de 2 a 4 colunas de separação, comumente 2, mas alguns usuários utilizam apenas uma coluna. E no nosso caso agora, para calibração convencional, a gente tem um detector de concentração, seja ele o mais usual, o índice de refração, ou o UV-Vis do EDA. E daqui você leva o eluente até o descarte. Como funciona o detector de RI? Você tem uma fonte de luz. Essa fonte de luz, hoje em dia, é um diodo laser, né? É um laser de diodo. Antigamente era uma lâmpada. Esse diodo ele vai incidir, a luz vai incidir sobre uma célula de fluxo, onde de um lado você tem a sua referência passando, ou seja, o seu eluente, e do outro vai ser a sua amostra junto com o seu eluente. Ela vai refletir nesse espelho. Aqui a gente tem um espelho para zerar o sinal do RI, né, para fazer um ajuste fino aí para a linha base. Ele passa por esse espelho, e esse espelho vai entrar dentro de um beam splitter, e esse beam splitter vai, daqui o sinal vai para 2 detectores, 2 fotodiodos também. Então vamos imaginar aqui embaixo, na nossa célula de fluxo, onde não tem amostra. Da física, né, a refração, se não tem amostra, essa luz não vai refratar. Se você tem uma concentração, sua amostra tem uma concentração baixa, essa luz refratada vai ter um pequeno desvio. Se essa concentração for alta, esse desvio vai se acentuar. Então, é uma refração diferencial entre o seu solvente e a sua amostra. As pessoas que trabalham com a técnica de absorção óptica, comumente você faz o branco antes, né, o blank do solvente apenas, depois você faz a análise da sua amostra. Então, ele desconta esse branco da amostra, onde vai ter o pico, a banda, né, o espectro do seu cromóforo ali. Então, como funciona a técnica de separação por exclusão de tamanho, né? Só um dado interessante, histórico, usualmente as pessoas também podem conhecer essa técnica como GPC, de Gel Permeation Chromatography. Historicamente, isso vem da década de 60, 70, onde a maior parte, a indústria de plástico se desenvolveu, né? A indústria petroquímica se desenvolveu, a indústria de plástico se desenvolveu a partir da indústria petroquímica, e nesse tipo de aplicação você tem a fase gel. Agora, quando você transporta isso para o mundo bio, proteínas, por exemplo, você não tem uma fase gel, você tem uma fase aquosa. Então, hoje em dia, convencionou-se
que o termo correto para a técnica é SEC em vez de GPC. Mas muitas pessoas ainda utilizam GPC como o jargão da técnica. Então, aqui a gente tem um diagrama onde a gente pode ver a coluna, a sua coluna de separação em função do tempo de eluição, tá? Isso a gente sempre trabalha com tempo de eluição. Então, no tempo zero, você tem solvente, tudo isso junto, né? Solvente, componente A, componente B e a amostra, mais o seu eluente. Essa sua coluna vai estar compactada com, geralmente, sílica, depende do tipo de coluna, mas geralmente é sílica, porosa, então é a sua fase estacionária. Em função do tempo, o seu solvente ele vai ficando para trás e os seus componentes A e B, onde estavam presentes na sua amostra, eles vão se separando em função do tamanho. Então, observe que o componente A são esferas de menor diâmetro que o componente B. E na técnica de exclusão por tamanho, o que é maior vai sair primeiro do que em relação ao que é menor. Isso a gente pode pensar que na sílica, na sua fase estacionária, essa sílica é porosa. Se o seu componente A é pequeno o suficiente para interagir fisicamente, isso é muito importante, uma separação física, uma interação física, diferente da técnica de HPLC, que é uma interação química, ele vai demorar mais para sair desse poro da sua sílica. Em compensação, o componente B, que é maior, vai interagir menos e vai sair primeiro. Então, como funciona essa calibração? Você, como eu disse, tem o detector de concentração, o RI ou o V. Você tem uma série de padrões convencionais para a sua técnica, e de acordo com a sua fase, se ela vai ser aquosa ou orgânica, e vai te dar, isso é muito importante, vai te dar a massa molecular relativa, como eu disse no início da apresentação, relativa ao padrão utilizado. Ok. Aqui um dado importante também é que a concentração, nesse caso, não é necessária, ela não é um dado extremamente relevante, diferente das outras técnicas que a gente vai falar semana que vem e na próxima. Então você constrói uma curva de calibração e depois você, em função dessa curva de calibração, de acordo com a sua coluna e o seu eluente, você vai conseguir determinar o peso, a massa molecular relativa do seu polígono. Usualmente você constrói de 10 a 12, você utiliza de 10 a 12 padrões. Eu vou fazer um exercício aqui interessante que com 3 a 4 padrões você já tem um perfil, mas você não consegue cobrir toda a faixa da sua coluna. O que é importante aqui? Você ter os padrões que cubram toda a faixa de separação da sua coluna. Né? Você sabe de antemão que a sua coluna ela é ótima para separar massas moleculares de, não sei, 1000 Daltons a 100.000 Daltons, e a partir daí você constrói a sua curva de calibração. A gente vai chegar no final em um exercício em que você vai conseguir ver a massa molecular e o volume de retenção de cada pico. Aqui no seu canto esquerdo da tela você tem o limite de exclusão e no canto direito você tem o limite de
o limite de separação. Então, aqui a permeação total é definida nessa curva aqui negativa, né? Abaixo, um pico inverso. Então, a permeação total define o ponto que toda a sua amostra foi injetada e passou pela coluna, né? Porque você tem uma coluna de delay ali. Então, essa coluna de delay vai atrasar a saída da sua amostra e a partir com esse volume, com esse, você consegue saber o total de permeação. Tá? E a exclusão, o limite de exclusão é dado pela sua coluna também. Na técnica de calibração convencional, a gente está interessado principalmente na massa molecular média. Por que isso? Porque usualmente a técnica é empregada para a produção de inúmeras aplicações aí, e você precisa pesar coisas. Então, a massa molecular média é o que é mais interessante, só que você consegue determinar também o número médio, além da massa molecular média, e o Z médio. O Z médio vai determinar se essa sua amostra vai coalescer ou não, né? Aqui uma definição mais formal do que é cada parâmetro. Esses parâmetros são todos determinados após a sua calibração. Não sei, acho que vocês conseguem enxergar aqui. A massa molecular média ela é dada no pico dessa sua banda, o número médio à sua esquerda e o Z médio à sua direita. Então, por que é interessante você ter tanto o número quanto a massa médias, né? Porque a razão entre eles, a razão entre a massa e o número, você consegue afirmar, você consegue inferir a distribuição da sua amostra. Se ela é monodispersa, se ela tem uma distribuição estreita, uma distribuição mediana ou uma distribuição alargada. Isso é interessante para você saber, por exemplo, quão eficaz está sendo a sua síntese, se aquele monômero que você startou a sua reação, e dependendo da reação que você está fazendo, dos passos, ela foi efetiva ou não. Então, o interessante na calibração convencional é que você precisa de um único passo, ou seja, fazer as injeções dos 10 a 12 padrões e ter apenas um detector. A concentração não é crítica para essa técnica e ela tem uma boa repetitibilidade. Entretanto, ela depende da performance da coluna e da bomba. Quais são as desvantagens dessa técnica? Se você tem um polímero com um comportamento muito diferente do seu padrão, por exemplo, um PMMA, que pode sofrer ramificações, e você utiliza o poliestireno como padrão, a massa molecular do seu PMMA, da sua amostra de PMMA, ela poderá ser subestimada. Correto? Então, aqui comparando, você tem uma amostra de poliestireno e a calibração relativa a poliestireno. Você tem essa calibração linear. O peso que se você comparar a massa molecular desse poliestireno
calibrado utilizando a calibração convencional, a gente chega nesse valor aqui, 164 deve ser kilodaltons aqui, imagino. Kilodaltons. Vírgula aqui. Agora, se a gente utilizar o mesmo polímero, utilizando uma técnica de tripla detecção, mais para frente, no próximo webinar, eu vou falar sobre a técnica de tripla detecção. Você vai utilizar um detector de concentração, UV ou RI. Você vai utilizar um detector de espalhamento, que pode ser o Hauss, que é o espalhamento a 90 graus, que é o mais comum, a combinação dos dois, né, o Hauss e o Laus, Hauss 90 graus e Laus a baixo ângulo, mas com a adição de um terceiro detector, que é o viscosímetro. Então, a diferença calculada utilizando uma técnica convencional e a de tripla detecção, ela é bem gritante. Como eu havia falado lá no início, a técnica de SEC-GPC é em função da interação do seu polímero com a sua coluna, interação física. Então, se eu tenho um polímero que ela parece um bastão, depois o polímero que ele está mais enovelado, mais na forma de mais enovelado, e um terceiro polímero mais enovelado ainda, se assemelhando a uma esfera, com o mesmo volume de retenção, essa sua massa vai ser refletido na massa, tá? Então, a coluna de separação por tamanho separa por raio hidrodinâmicos, como eu havia falado, então é por tamanho e não por massa. E embora essa massa relativa ao tamanho, né, vai influenciar em alguns resultados, como conformação e ramificação. Então aqui a gente tem um polietileno ramificado, relativo, calibrado, né, relativo a um poliestireno. Então, se esse polietileno está ramificado, então ele deve estar mais ou menos aqui, por exemplo. E o poliestireno, ele vai estar mais ou menos aqui. Se a gente utiliza a técnica de calibração convencional, a massa molecular encontrada é de 171 kilodaltons. Já utilizando a tripla detecção com o detector RI, o espalhamento, os detectores de espalhamento e o viscosímetro, essa massa já cai para 86. Ou seja, a calibração convencional, como eu venho dito frequentemente, é uma calibração relativa. E tudo vai depender do que você está comparando. Você tem que comparar banana com banana ou maçã com maçã e no mínimo, alguma fruta esférica. Então, não dá para comparar banana com maçã, que são formas geométricas diferentes. Já na tripla detecção, a gente vai ter essa calibração com alguns resultados absolutos. Quais são as limitações da calibração convencional? Todo polímero tem sua própria curva de calibração, tá? Como eu falei no slide anterior, o mais próximo que você quer chegar da massa molecular do polímero que você está querendo determinar tem que ser comparada ao mais próximo do seu padrão, seja ele estrutura química e composição. A mudança de estrutura, como ramificação, vai afetar
a acurácia do seu resultado. E, por último, a calibração convencional não nos dá a informação estrutural. Tá? Resumindo, é uma técnica simples, é uma técnica barata, porque o equipamento que você vai precisar é apenas um detector, o custo disso é bem inferior ao custo, seja ele de aquisição ou manutenção, ao custo de um equipamento com tripla detecção. A comparação entre amostras é simples. A calibração, eu não colocaria difícil, mas ela é morosa, né? Ela é trabalhosa, porque você tem que correr de 10 a 12 padrões e isso toma tempo. Na tripla detecção, você faz uma corrida e você já tem seus detectores calibrados, e a partir daí você consegue determina as constantes dos seus detectores, e a partir daí você determina as informações da sua amostra. As condições de cromatografia têm que ser bem cuidadosas, seja ele com sua bomba, o seu solvente, a coluna, e por último, ela não te dá informação estrutural, como já havia dito. Então, se você está interessado em ramificação de polímero, não é interessante você utilizar essa técnica. Então, agora a gente pode ir para o exercício. Preparei esse exercício aqui. Vocês estão vendo a minha tela agora com o software, certo? Então, o exercício que eu vou mostrar agora é baseado no software OmniSec, da Malvern. Porém, o conceito vai ser o mesmo se você utiliza software ou equipamento do concorrente. Tá? Então, eu vou abrir uma corrida de um padrão. Estou abrindo ainda, o software está um pouco lento. Então eu vou clicar, esse já é o método que eu preparei para o webinário. Então eu vou clicar em novo método, blank. Vou escolher método convencional de calibração e homopolímero. Se você trabalhar com copolímero, você também tem essa opção aqui embaixo. Vou escolher homopolímero. Eu vou avançar. Eu vou escolher o detector de concentração que eu estou utilizando, RI ou ultravioleta. Eu vou escolher a RI, que as medidas foram feitas utilizando esse detector. Vou avançar novamente. Eu não vou escolher detecção automática dos limites da linha base. Eu vou fazer isso manualmente. Vou dar um nome aqui. Vou concluir. Certo? A partir daí, eu vou clicar nesse binóculo com o cromatograma e a linha base. Eu posso clicar aqui ou mesmo vir aqui em Tools,
e apertar F10, ou apertar F10, certo? Então, aqui o que eu acabei de fazer? Eu tenho a minha linha base. Então, eu tenho a minha linha base. Essa linha base, ela foi adicionada automaticamente, porém, é aconselhado o usuário conferir essa linha base. E, se necessário, ele pode alterar. Ele pode mover essa linha para cima ou para baixo, esses 3 pontos. Então, vocês viram que agora essa linha base está completamente fora do que é o meu cromatograma. Eu também posso alterar os limites de exclusão aqui. Então, é interessante que, se o usuário é conhecedor, é usuário de um HPLC, usualmente ele costuma colocar essas barras o mais próximo aqui do pico, né? Dessa banda aqui. Então, ele acaba eliminando essa parte mais curva aqui. Para o GPC, para o SEC, isso não deve ser feito. Você tem que colocar esses limites um pouco afastado, ligeiramente afastado do final do seu cromatograma. Então, eu vou clicar aqui novamente. Ok. E o que eu faço agora? Eu dou 2 cliques em cima do pico. Esse software vai deixar eu fazer isso. Ok? Então, eu dou 2 cliques com o botão esquerdo e ele vai pedir qual é o IP desse polímero, desse seu padrão. No caso aqui, eu sei que é um poliestireno de 2.800 Daltons, então eu vou dar um OK aqui. Ele marcou, e eu posso apertar F7 ou vir aqui em método e adicionar como um padrão estreito, narrow standard. Uma vez feito isso, ele vai perguntar, está ok? Sim. Pronto. Eu adicionei esse pico, esse cromatograma, como um padrão na minha curva de calibração. Certo? Isso você repete 10 vezes, 12 vezes. Eu vou abrir agora um padrão que eu já havia feito. Então, eu não vou salvar. Importante aqui. Esse é um detalhe bem importante. Nesse software, você pode adicionar os 10 padrões, 10 a 12 padrões, consecutivamente, um após o outro. Só que você não deve fechar essa janela. Uma vez fechada a janela de aquisição, ele fecha o método. Então, o que você faz? Você minimiza. Minimizou, vai ficar aqui. Então, suponhamos que eu vou fazer o próximo passo, adicionar mais um. Ele vai ficar eu vou fazer os mesmos passos e depois eu vou minimizar. 2, 3, 4, 10. Eu vou fechar ele. Eu não vou salvar. Eu vou abrir o padrão, a curva que eu já havia feito anteriormente, para um polímero desconhecido,
polímero 9. Vou abrir a curva desse polímero. Vamos trocar o método agora, né? Vou trocar pelo método que eu havia feito para a demonstração. E vocês vão ver que estão todas as curvas aqui. Todos os pontos que eu adicionei dos padrões. Foram 11 padrões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tem mais 2 aqui para baixo. Eu vou abrir a janela. Até agora, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Pode escrever aqui no chat ou abrir o microfone. Então, vocês podem ver 11 pontos. Eu vou agora adicionar a linha base e os limites. E a partir daí, eu venho aqui nessa somatória. Eu venho aqui na somatória e peço para executar. E o resultado sai aqui nessa tabela. Eu pedi para só executar e mostrar no Result View. Você pode também executar e pedir para imprimir. Ele vai dar uma tela de impressão, você pode salvar em PDF também. E aqui estão os resultados mais interessantes. Então, por exemplo, o peso molecular, a massa molecular desse polímero está em torno aí de 100 kilodaltons. Desculpa, 1000 kilodaltons, né? São 10 a sexta. Ele está com uma razão MWMN menor do que 1.2, então ele quase monodisperso, né? 1.1, bem interessante. O volume de retenção dele saiu aqui em 14.4, então isso para você que trabalha na produção também é interessante você saber qual é esse volume de retenção para otimizar o seu processo. E por enquanto é isso, pessoal. Eu havia planejado fazer o comparativo com a calibração universal, mas imagino que, mas devido aos problemas técnicos, eu vou tomar muito tempo de vocês e a gente marca um próximo webinário. Eu vou falar aqui com o Marcos, que é o organizador dos webinários. O próximo webinário seria a tripla detecção, e eu vou mudar isso, vou colocar a calibração universal, para a gente fazer um cronograma aí histórico e de acurácia, né? Então começamos com a convencional, depois a gente pula para a universal, e por último vamos finalizar com a tripla detecção. Tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Desculpem as falhas técnicas e estou aberto a questões aqui pelo chat ou pelo microfone. Se vocês também quiserem, vocês podem me contactar aqui pelo e-mail abaixo ou pelo telefone. Esse telefone tem WhatsApp. Podem mandar mensagem também que eu vou responder. Então, espero vocês no próximo webinário sobre calibração universal. Tá? Muito obrigado.